Olá, eu sou Eliane Tuz, eu sou educadora, sou professora, assim, formada em letras, e há muito tempo que eu não estava lecionando, assim, passando alguma aula em vídeo, né? Não tinha por hábito, só eram aulas presenciais, não tinha o hábito de gravar, não sou de uma geração que estava habituada a gravar. E agora resolvi começar a gravar algumas aulas. Nós estamos com a nossa escola virtual, a revista Tusa é uma revista que leva conhecimento puro e emocional até você. E aí estaremos também passando para pessoas que queriam fazer o Enem, que queiram adquirir um pouco mais de cultura, também uma aula de literatura, de conhecimentos gerais, enfim, várias matérias, né? Então hoje nós estaremos falando um pouco sobre literatura. O que é a literatura? É um conjunto de obras, né, literárias de reconhecido valor estético pertencente a um país, época, gênero, etc. Né? Aqui nós vamos estudar os aspectos da literatura, fazem dela uma manifestação artística, única, bem como suas diversas funções. Né? Nós temos várias escolas literárias, o romantismo, o realismo, o parnasianismo, enfim, várias. E cada uma conta a história da sociedade e traz assim profundas reflexões, né? Como uma denúncia social. Os escritores eles sempre utilizavam isso como uma ferramenta e sempre foi muito importante, né, para a sociedade, porque eles denunciavam as injustiças sociais. A seguir, vamos falar aqui do Destino de Jean Valjean. Esse nome é francês, tá, gente? Eu não sei pronunciar direito. No célebre livro francês Os Miseráveis de Victor Hugo, publicado no século XIX, em plena Revolução de Julho, grandes momentos históricos da Batalha de Waterloo e os motins de junho de 1832. Jean, subjugado, preso e condenado, né, por roubar um pão. Esse livro é uma denúncia que, além de nos levantar grandes reflexões, né? Os Miseráveis de Victor Hugo levantam reflexões importantes como questão de justiça, né? A literatura, gente, é mais do que somente uma disciplina. A literatura é, sobretudo, uma paixão. Ela tira-nos de uma posição de inércia por meio da literatura. Nós acessamos informações de muitos outros campos do saber, por exemplo, o livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Nele, o autor retrata a Guerra dos Canudos, confronto que aconteceu no interior da Bahia nos anos de 1896 a 1897. O livro é escrito em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Os sertões é uma que se reúne saberes geográficos e históricos, né, gente? E outros. No Brasil já existem alguns grupos, né, de escritores que têm buscado novas formas de produzir literatura. Eles se apoiam numa nova ferramenta, né, trazida pelo avanço tecnológico, diferentemente de uma literatura impressa ou mesmo digitalizada, feita para ser lida em tablets. Então existe já grupos aí, como está em acesso em 25 de agosto de 2013, Movimento Gaúcho, que reúne autores e leitores em Porto Alegre. Existe esse movimento, né? Um grupo de escritores gaúchos lança no dia 17 de abril o movimento Literatura Digital. Você pode pesquisar aí na internet, tá? É muito interessante. Isso é em Porto Alegre, voltado para o tipo de literatura feita especialmente para mídias digitais, e impossível de ser reproduzida em papel, por utilizar ferramentas próprias das novas tecnologias como animações, multimídia e hipertexto. O movimento defende que o avanço tecnológico não representa ameaça à literatura, pelo contrário, só vai ajudar, entendeu? Ser mais criativo ainda. Um dos principais anunciados do manifesto, acessível no site, aponta a necessidade de autores e leitores serem apresentados à literatura digital como um novo espaço para a produção literária. É muito interessante. Pesquisa aí na internet que você vai encontrar sobre o assunto. Existem algumas funções da literatura. Por exemplo, a função epistemológica. A literatura ajuda a ampliar o nosso conhecimento, né, do mundo, como vimos, por meio dela podemos ter acesso, né, a outras culturas, outras épocas e lugares. Com isso, alargamos nossos horizontes. Aí o livro Comer e Rezar e Amar, de Elizabeth Gilbert, recentemente adaptado para o cinema, é um bom exemplo disso. Por meio dele, conhecemos a história de Elizabeth,
que após pedir o divórcio enfrenta uma depressão, uma nova decepção amorosa e resolve pedir demissão e embarcar em uma viagem de um ano na qual visitaria 3 países: Itália, Índia e Indonésia. É muito interessante, é bastante cultural e nos dá ótimas dicas, né? Para quem já teve algumas decepções amorosas. Então, e a função psicológica? A função psicológica, por exemplo, Brás Cubas, narrador do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, faz uma interessante observação sobre a natureza humana ao descobrir a lei da equivalência das janelas. Olha que coisa incrível. A descoberta aconteceu depois que ele devolveu uma moeda de ouro que encontrara para aliviar a sua consciência por ter valsado e flertado com uma mulher casada. Ou seja, aí ele criou isso, a lei. É muito interessante, né, gente? Isso é coisa de literatura. Assim, Brás Cubas descobre uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas. Ele dá o nome, porque ele flertou, né, com uma mulher casada. Cometeu o pecadinho dele, aí ele escreveu sobre essa lei. Agora vamos adiante. Uma função social. Ao contribuir para o nosso desenvolvimento intelectual ou crítico, a literatura permite que nos posicionemos como indivíduos socialmente ativos. A denúncia social por ela realizada possibilita uma maior consciência acerca dos fatos sociais. É a nossa intervenção em realidades que precisam ser modificadas. Repare como a função social está presente no fragmento a seguir no livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. A obra conta a história de Fabiano e sua família, que tentam sobreviver às dificuldades advindas não só da seca do interior do Nordeste brasileiro, mas também dos poderosos que com eles buscam o trecho abaixo não só a denúncia, a situação de escassez habitual em que vive Fabiano, mas também mostra os impostos abusivos que lhes são cobrados. Uma função cultural. A literatura também é meio de construir e reforçar a identidade nacional de um povo. Por meio dela, podemos reconhecer e nos identificar como integrantes de determinadas nações e grupo social, né? No caso aí, nós vamos falar sobre a catarse de Aristóteles, né? Ele utiliza o nome catarse para se referir a um dos efeitos provocados pela tragédia, que era uma peça teatral focada em ações humanas transgressoras da ordem no contexto familiar ou social. Segundo ele, as tragédias provocavam na plateia sentimentos como terror e piedade, promovendo a purificação dessas emoções. Essa purificação seria justamente a chamada catarse. A catarse também, ela, na literatura, né, no caso a arte das palavras, e da mesma maneira que outras modalidades artísticas, ela transmite a sensação de purgação, purificação, né? E também nós temos a catarse na pedagogia e na educação. O conceito da catarse é explorado também no campo da educação, e, portanto, nos processos educativos. Nesse sentido, o processo catártico ocorre quando os estudantes absorvem e adquirem a instrumentalização necessária para agirem como cidadãos, bem como refletirem sobre suas práticas sociais. Responsabilidade, foco. Quando eles assumem suas responsabilidades, e aí isso aí também é considerado dentro da educação como uma catarse. Na pedagogia, a catarse é um conceito que foi explorado por diversos pensadores. Merece destaque o filósofo italiano marxista Antonio Gramsci, 1891 a 1937. Segundo ele, a catarse indica a passagem do movimento puramente econômico e corporativo, ou egoístico possessivo. A catarse na psicologia e na medicina. Na psicologia, a catarse é conceito que está intimamente relacionado com a liberdade e a cura dos traumas, medos e doenças. De tal modo, os processos catárticos ocorrem nos pacientes no momento que eles superam algum trauma, medo ou perturbação por meio de uma libertação psíquica. Isso também é uma catarse. Na medicina, a catarse está associada às funções do sistema digestivo, sendo um termo utilizado para indicar esvaziamento do intestino através da evacuação. Gente, essa aqui é uma aula de literatura, de cultura, conhecimento para você.
Também serve para o Enem, para provas, né? As pessoas os jovens que estudam, querem passar no concurso ou encarar a prova do vestibular, essa aula é muito importante, tá? Então é isso aí, fique conosco, dá um joinha aí, faça um comentário, se você gostou, tem gostado dos nossos vídeos, nos ajude aí, nos apoie, né? Para que o YouTube entenda que nós temos colocado assuntos relevantes e de interesse da sociedade. Tem sido bom. Nós precisamos crescer esse canal, gente. Nos abençoe aí, tá? Se inscreva, por favor. E convide os amigos.